Boa tarde, hoje 31 de outubro de 2017, aliás. Eu ia falar de 1517, mas isso foi há 500 anos. E hoje a gente quer lembrar também desse período, desse marco que é a Reforma Protestante. E é muito bom a gente fazer isso e preparar e cantar junto e estar junto. E nessa tarde eu quero cantar um pouquinho também, quero conversar sobre algumas questões da reforma. Deixa eu só compartilhar aqui o vídeo, que senão não funciona. Ativando aqui, ok, foi. Eu sei que algumas pessoas já devem estar meio cansadas, mas acho que vale a pena a gente pelo menos lembrar um pouquinho dessa música. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, o Deus foi escolhido. Trouxe essa luz, foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Não vou cantar o hino inteiro, que ele é bem comprido, mas para a gente lembrar desse clima da Reforma Protestante, para a gente lembrar de quão importante foi isso, né? Hoje, na verdade, dia 31 de outubro, é o dia que a gente lembra das 95 teses afixadas lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. E essas 95 teses, elas falavam contra a venda, principalmente contra a venda das indulgências. O que eram essas indulgências? Era basicamente um pedaço de papel onde a pessoa pagava para ter o seu perdão, para ter o perdão pelos pecados, para ter a salvação. Então era algo que gerava muita riqueza, que gerava muito dinheiro. Esse é o principal marco da Reforma Protestante, é o principal marco que nós lembramos nesse dia 31 de outubro, e por isso que nós temos essa data afixada, né? Em algumas cidades, né, não só no Brasil, não só na Alemanha, mas em todo o mundo, em algumas cidades essa data é considerada um feriado extremamente importante, um feriado onde as pessoas param para lembrar realmente o que isso significou, né? O que isso ainda significa. Então, dia 31 de outubro, a gente lembra desse marco. A reforma não foi só esse marco, a reforma não foram só as 95 teses, assim como a reforma também não foi só Lutero. Talvez muitas pessoas pensem, né, e acabem dizendo que Lutero foi o grande responsável pela reforma. Na minha opinião, eu penso que isso já começou lá em Agostinho, isso começou já na igreja primitiva, isso começou realmente quando Cristo veio, quando Cristo habitou entre nós, quando ele trouxe realmente o que era salvação, que era ele, e só por ele, só por meio dele, só pela graça dele.
Agostinho já começou a falar isso lá no século IV, começou a discutir com Pelágio, com outros, e isso depois Lutero e outros, Wycliffe, Calvino, John Hus, e outros pré-reformadores, reformadores e pós-reformadores falaram a respeito. Tá? Então, na tarde de hoje, além de compartilhar um pouco dessa canção do Castelo Forte, que é o hino, vamos dizer assim, do povo da Reforma, o hino composto por Martinho Lutero, lá no século XVI, mas para falar também de tudo o que isso significou. Vale a pena a gente lembrar aqui uma das questões, eu já coloquei no meu Facebook pessoal hoje de manhã, mas que pouca gente sabe, é a importância da reforma, por exemplo, na área da educação. No contexto do século XVI, no contexto desse pós-Idade Média, esse final da Idade Média, a educação não era assim tão fácil, não era tão simples de se conseguir, e não era todo mundo que tinha acesso, né? O próprio Lutero, para poder ter essa educação, o pai dele teve que ralar muito, assim como muitos pais hoje tentam ralar para dar uma educação de qualidade para os seus filhos. Uma das implicações da reforma é que a educação ela passa a ser um desejo e um direito universal, para que todas as pessoas tenham acesso à educação, tenham acesso à educação no seu idioma. E aí o que o Lutero fez na sua época foi traduzir a Bíblia para que as pessoas também pudessem aprender o seu idioma através de versos bíblicos. Mas isso não é inédito, isso não quer dizer que foi o Lutero que começou. O povo judeu até hoje, ele alfabetiza no idioma hebraico através do Salmo 119. Então o povo judeu ele é alfabetizado através das escrituras ainda hoje. Isso não é início lá em Lutero, mas como característica, como direito, foi essencial, foi importantíssimo. Então, tudo isso conta, tudo isso precisa ser levado em consideração para essa questão da reforma. Hoje é só um marco, hoje a gente lembra dos 500 anos das 95 teses, mas teve muito mais coisas. Muitas outras questões que precisam ser discutidas, que precisam ser lembradas. O próprio Lutero ele falava que a igreja não devia ser uma reforma estagnada, uma reforma única, mas devia ser uma igreja que se mantivesse na reforma pela busca da palavra. E esse era o grande critério. Não é à toa que ele usa como distinção, como critério para ler a própria Bíblia, a interpretação a partir da lei do Evangelho, né? Então ele lê a partir da graça, ele lê a partir da justificação, da fé, e o versículo que tanto se fala, e a gente está lembrando tanto nesse período, que é Romanos 1,17, que é uma citação lá de Abacuque. O justo viverá por fé, e isso foi libertador naquela época, e não é à toa que ele escreve um hino como esse, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, ou Deus é castelo forte e bom. Porque Deus é quem salva, Deus é quem justifica, Deus é quem nos tira da realidade de pecado, nos dá perdão por meio de Jesus Cristo, para que nós possamos caminhar ao seu lado, estar na sua presença misericordiosa. Eu não sou santo, Lutero não era santo, Calvino não era santo, eleito é outro papo, mas o que precisamos saber é que não é para endeusar nenhum ser humano, não é para colocar um ser humano num pedestal, mas para reconhecer que todos nós estamos nessa igualdade de pecado. E quando Lutero, então, ele propôs isso, então ele colocou essa questão como importante, como essencial para entender a graça e a fé de Deus. Boa tarde, Diego. Bem-vindo ao vídeo. Bom aí que tá junto com a gente. O que o Lutero falou nada mais que isso. O que precisamos é fé, é pura graça. Não tem nada que eu faça para chegar à salvação. E por isso, motivado nesse versículo e em seu estudo a carta aos Gálatas, estudo aos Salmos, estudo do próprio livro de Romanos, é que ele escreveu isso. É que ele quis combater isso. Então, nessa tarde que a gente precisa lembrar de todo esse impulso da reforma, de todas as consequências, basicamente a graça, não é o que eu faço que vai me alcançar a salvação. Não é quanto eu tenho de dinheiro, não é isso, não é assim que funciona. E aí Deus é castelo forte, é porque Ele é o nosso, de fato, refúgio. Isso foi inspirado no Salmo 46,
onde o salmista coloca toda a sua confiança nesse Deus como um Deus todo protetor, um Deus todo poderoso, melhor dizendo, um Deus que ao mesmo tempo é justo e misericordioso, que mesmo olhando para a minha situação, vê que eu sou pecador, ele manda Jesus Cristo para nos salvar e para colocar de fato a sua graça sobre nós. Então, nesse dia de reforma, vale muito a gente lembrar disso, vale muito a gente, não para cantar um hino, não só para cantar uma música, mas para a gente tirar um tempo e lembrar do que significa o justo viverá por fé. Você já parou para se dar conta de como isso é importante? E toda essa liberdade vem com o movimento da reforma. Toda essa liberdade. Então vale a pena a gente tirar um tempo, e hoje de novo, né, eu queria fazer uma live especial para falar sobre isso, não para estender muito tempo, mas para que isso fique aqui, isso também gere impulsos. Reforma não é só um ato, não foi só as 95 teses, mas é de fato saber que Deus nos justifica. Ele nos faz justos por meio do sangue de Cristo. E isso é o que o Lutero chamou de graça, e isso é o que vira, o que vem a ser depois, mais tarde, que a teologia protestante vai identificar como os pilares da reforma, né? Sejam 3, 4 ou 5, aí algumas denominações leem isso de maneira diferente. Mas o que eu queria deixar claro para a gente nessa tarde são essas principais implicações. Acho que eu estou falando da minha opinião, a partir do meu estudo de teologia, só para a gente ter essa noção, para a gente ter isso registrado, para a gente ter isso claro com a gente. Eu estou vendo aqui que está aparecendo para mim que a conexão está fraca. Eu vou tentar melhorar isso para as próximas edições. Eu não estava planejando assim uma live muito extensa, mas de qualquer forma isso vai ficar registrado aqui no Facebook. Eu vou colocar também lá depois na página do YouTube. Abraço, Jonathan. Pô, o Jonathan tá lá nos Estados Unidos. Aí a internet funciona, né, Jonathan? Aqui ainda é uma vaga lembrança. Eu tenho bastante velocidade até de download, mas o upload aqui é bem fraco. O Jonathan, ele tá lá também, de vez em quando ele coloca os vídeos da comunidade dele lá nos Estados Unidos. Um abraço. Vi que tem algumas pessoas, a Ana, a Arlene, a Perla, o Rolf, o Joel, o Diego também já mandou ali um boa tarde. De fato, para mim é uma experiência diferente que eu estou fazendo essas lives. Oi, Arlene, já cumprimentei ali. Mas é porque é importante a gente também tirar esse tempo para conversar, né? Parar um pouco no nosso dia. E no meio do trabalho, no meio dos afazeres, na escola eu sei que não dá para parar, né? Tem muita gente que também está na escola agora. Mas é bom para a gente pensar de fato nisso, né? E eu já vou caminhar para o fim nessa tarde. Como eu disse, é uma live mais curta. Eu vou cantar uma música do Adoração e Adoradores, que é o Vim para Adorar-te, porque, de novo, na minha opinião, graça é, na verdade, reconhecer aquilo que Jesus Cristo fez, que eu não mereço, mas isso é um presente, né? E eu vim para adorar-te, me colocar diante dele para que a gente possa reconhecer quem ele é e o que ele fez por nós. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viesse a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que Deus abençoe a tua tarde, o teu dia, a tua noite. Eu vou deixar esse vídeo aqui na rede, vou deixar aqui no Facebook, vou deixar também o vídeo no YouTube, no canal lá no YouTube. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, verdade, Arlene. A gente precisa lembrar disso. Eu acho que o grande princípio, aliás, penso que o grande princípio da reforma é a gente entender isso e levar isso adiante. Que Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando agora no ao vivo, e depois se tu estiver acompanhando isso depois. Não esquece, faz um favor para mim, deixa o teu like aqui na publicação, no ao vivo, na publicação compartilhada, compartilha. Vai que outra pessoa pode ser abençoada também nessa tarde ou nas horas que vêm a seguir. Um grande abraço e que Deus te abençoe.